segurança pública. A minha sobrinha foi violada anteontem no Zango. Encontramos o cubano despido, aquilo deu-me muita revolta. O teste não pode dar positivo porque eu não lhe fiz nada. Bem-vindo a mais esta edição do programa Segurança Pública. Estamos a começar e hoje, como convidados, temos a senhora Elisa Gurgel, é chefe do Departamento de Informação e Sensibilização do Instituto Nacional da Criança. Muito obrigado por estar aqui connosco hoje. Obrigada eu, boa noite e obrigada pelo convite. Ora bem, temos também o inspetor-chefe Mateus Rodrigues, porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional. Boa noite e bem-vindo. Boa noite, Coso. Boa noite, estimados convidados. Boa noite, telespectadores. Muito obrigado. E do meu lado esquerdo está o Dr. Pedro de Castro Maria. Boa noite. Boa noite, obrigado. O nosso analista para as questões que se impõem do ponto de vista da sociologia. E temos também, deste lado, o Dr. Itiandro Slovan Simões, jurista. Boa noite e obrigado por estar aqui hoje mais uma vez. Boa noite. Um homem de 40 anos de idade é acusado de ter violado uma menor. Aconteceu no Zango, em Luanda. O suposto pedófilo é de nacionalidade cubana e há 7 anos reside no nosso país. O assunto já está a ser acompanhado e averiguado pela Polícia de Investigação Criminal. 18 de março de 2015. Redação Central da Televisão Pública de Angola. Coordenação das Operações Especiais, Segurança Pública. Bom dia, bom dia. É da segurança pública? Sim, por favor. Denúncia. A minha sobrinha foi violada anteontem no Zango pelo um senhor estrangeiro, um cubano. Nós não podemos deixar isso acontecer. Município de Viana, Zango 1. Nesta zona é comum crianças serem abusadas sexualmente. Estas meninas são 2 de 4 crianças que supostamente foram aliciadas por um homem de 40 anos. Nós estávamos na casa da minha colega que foi operada. Na casa dela tem cão, ela nos mandou esperar e nós continuamos a andar. Ele começou a ver a nossa casa, depois nós fomos noutra rua. Ele também veio, nós às vezes entramos numa casa, as duas ficaram lá fora, depois ele também veio dentro daquela casa onde nós estávamos. Esta é a mais nova das 4. Ela tem 10 anos e por pouco também seria abusada. O tio tirou a camisa, o calção e tirou a boxa, ficou pelado, ele começou a bater na dele. E agora ela disse assim, ela queria falar assim para mim ser primeira. Eu falei, não, eu não quero ser primeira. Tudo aconteceu no dia 17 de março, nesta casa inabitada por volta das 15 horas. A mais nova do grupo escapou das garras do suposto pedófilo, mas a sua amiga de 12 anos de idade, não. Ela foi mesmo violada. Levantou a saia, começou a me dar do golpe, depois ela começou a gritar. Posto da polícia, Zango 0. Suposto pedófilo, nacionalidade cubana, 40 anos de idade, camionista e residente em Angola desde 2008. Não é casado e nem sequer tem filhos. A minha versão é que eu estava aí no bairro do Zango 1, estava para entrar numa casa, a menina estava a me seguir, entrou a mim atrás, ela estava na sala, eu estava lá no
no corredor. Eu estava assim, tipo que estava assim agachado para cagar, estava assim com isso. E a miúda estava na sala. Quando entrou, ninguém nos viu. Em nenhum momento eu me mexi porque ninguém também nos viu que estávamos a fazer nada. Algumas fontes revelam que os exames confirmam que a menina foi de facto violada, mas não tivemos acesso ao resultado. Não é assim, não é assim. Eu não lhe fiz nada. As provas, o teste não pode dar positivo porque eu não lhe fiz nada. Não pode ser possível. Testemunha. Encontramos o cubano despido, a menina, uma das meninas, já aquela que tem 12 anos, lá dentro com ele, já tinha feito o trabalho naquela menina, faltavam as outras 3 meninas. Na verdade, esta senhora foi das primeiras a ouvir o grito das menores. Segundo ela, não tem nada contra os estrangeiros, mas reprova atitudes como estas. Aquilo deu-me muita revolta, porque tem angolanos presos por isso. Quanto mais um estrangeiro veio procurar um dinheiro, que faça. Mas mexer com as crianças, não. É isso que me fez revoltar. Eu vi que a menina é minha filha. É só isso. Dor de mãe. Ela está sentindo dor, porque ela só está a dormir. Para falar, só nem eu que. Está me doer. Você como mãe, ou como fosse uma pessoa qualquer, sente. Eu vi que a menina é minha filha. Ela está sentindo dor. Vamos agora partir para os argumentos que se impõem a este caso. Inspetor-chefe Mateus Rodrigues, porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional. Como é que está o processo neste momento? Antes de dizer que o que ouvimos e que presenciamos nessa peça que foi exibida são, portanto, informações que a princípio chocam qualquer pessoa, né? Mexem com a estrutura pessoal, mas como técnicos, como policiais, devemos ater-nos sempre aos factos para não nos perdermos, né? E dizer que estamos diante de uma denúncia de um crime de violação, diante de suspeitas fortes de violação. O elemento encontra-se detido desde o dia 17, dia em que foi feita a denúncia. Portanto, a referida detenção já foi legalizada pelo Ministério Público e neste momento encontra-se nas instalações da cadeia de Viana. Portanto, prossegue o processo no sentido de se juntarem os elementos de prova que poderão conduzir ao julgamento, portanto, deste cidadão. Dizer que, do ponto de vista jurídico, até lá ele goza da presunção, o cidadão goza da presunção de inocência. É necessário que efetivamente os exames provem que efetivamente houve, portanto, o crime de violação. Mas falou em fortes evidências. Fortes evidências, razão pela qual ele encontra-se detido. Existem, de facto. E admitindo a hipótese de não ter havido esse crime, né, o crime de violação, portanto há sempre o crime de atentado violento ao pudor. Mas vimos jurando de pé juntos que não fez nada. Naturalmente, a lei lhe confere esse direito, né, confere esse direito de não produzir provas contra si, mas até que se prove efetivamente que ele cometeu esse crime, até que hajam exames que provem que a menina efetivamente sofreu a penetração, ele goza da presunção de inocência. Mas dadas as fortes evidências ou os fortes indícios de que ele terá cometido o crime, temos testemunhas oculares que afirmam, temos pessoas que ouviram, portanto, tudo isso aponta e daí as fortes suspeitas, razão pela qual o elemento encontra-se detido. Exatamente. Ora, o INAC, o Instituto Nacional da Criança, está efetivamente a acompanhar este e outros casos. É um caso paradigmático por envolver um estrangeiro, acaba por suscitar, digamos, uma delicadeza na abordagem muito maior. Pergunto-lhe, como é que o INAC está a lidar com este caso? Agradecer mais uma vez, dizer que é chocante a peça que acabamos de ver e choca qualquer ser humano, porque fere, em primeiro lugar, com a dignidade da criança. Este e outros casos que, infelizmente, nós temos vivenciado no nosso cotidiano e atendemos a nível do INAC. O INAC tem uma missão fundamental, que é de exercer a advocacia e a proteção da criança em primeira instância. Cabe agora aos órgãos de justiça, porque o INAC trabalha em rede, cabe aos órgãos de justiça, caso da polícia,
dar sequência ao atendimento. Nós, o INAC, independentemente de ser essa advocacia, existe um gabinete jurídico que faz o acompanhamento, onde nós temos juristas especializados na matéria, que faz o acompanhamento por causa da proteção desta criança. Com relação aos outros aspectos que realmente chocam no nosso dia a dia e que diariamente temos casos de abuso sexual, diariamente. Em média, quantos casos? Nós temos, em média, 5, 6 casos que chegam à nossa instituição. É dramático, extremamente preocupante. São questões sociais. Né? Eu acho que nós temos que fazer uma análise de aspectos. Primeiro, por um lado, é também a negligência acentuada por parte dos adultos. Estaria aqui a falar progenitores, porque há menores extremamente que estão na rua sozinhos e fora de horas. E também, por um lado, é necessário que os pais chamem ou passam a mensagem às crianças que deve-se ter cuidado com quem lidar, porque muitas crianças são interpeladas na rua, mesmo ao saírem da escola, e cansadas, aceitam uma boleia e acabam por ser violadas, abusadas no percurso casa, escola, casa. Exatamente. E temos crianças, muitas delas, infelizmente, amanhã atingirem a maioridade, podem até correr o risco de não se tornarem mães, porque foram extremamente violentadas, abusadas. Temos muitas crianças assim em vários hospitais e o INAC tem feito acompanhamento. Por outro lado também, temos crianças que são abusadas no seio familiar. Crianças, infelizmente, que são os pais, aquela família, não só família restrita, como alargada, muitos membros que as abusam e muitas, infelizmente, nós temos crianças que hoje são mães, mães de filhos dos próprios progenitores. E nós gostaríamos de chamar a sociedade, independentemente que o INAC tem um papel que de exercer a advocacia, mas também tem a vertente científica. Exatamente. Para fazer uma abordagem, uma análise de que fenómenos se passam com a situação das nossas crianças e os adultos que diariamente estão a violentar as crianças, como este caso, existem outros, que é condenável, extremamente condenável, quando um adulto retira o prazer de viver de uma criança. Porque quando ela é abusada, é um filme que passa no subconsciente desta criança, são traumas que ficam na criança e nós estamos a impedir este desenvolvimento integral da criança. Ela amanhã perde o estigma, porque tem que ir à escola, no próprio convívio em si, é a própria comunidade que se apercebe do que aconteceu com esta criança. São vários males que, infelizmente, os adultos ainda perpetuam contra as nossas crianças. Já vamos avançar para o comentário do Dr. Pedro de Castro Maria, também na perspectiva sociológica. Pergunta ao Dr. Itiandro Slovan Simões. A confirmar-se que se trata de um crime praticado por este cidadão estrangeiro, estamos aqui perante uma situação em que o cidadão colocou-se perante um grande problema. É uma situação complexa, Alexandre. Devemos analisar aqui o seguinte: o fator determinante será o exame do corpo do delito, isto é uma perícia médica que vai determinar se houve ou não a penetração sexual e se essa penetração sexual foi ou não forçada. E também se essa penetração sexual originou a prática de sexo anal ou sexo vaginal, que isto terá muita importância na configuração do tipo de crime que aqui estará presente. Se tiver havido penetração sexual forçada, sendo esta menor, tem 12 ou 13 anos, estaremos perante um crime de violação que é previsto pelo Código Penal com uma pena de 2 a 8 anos. Agora, em relação a outra menor de 10 anos, em que não chegou a ver a prática do ato sexual, poderá haver pelo menos, ele poderá responder pelo crime de violação na forma tentada, eventualmente. Agora, quanto ainda esta menor de que estamos aqui a analisar, se não tiver havido penetração sexual na forma de sexo vaginal, se tiver havido, por exemplo, sexo anal, a atual lei angolana
que é bastante antiga nessa matéria, não prevê esta ação como sendo um crime de violação. Havendo cópula, mas vaginal ou bucal, haverá aqui a prática de um crime de atentado ao pudor, que tem uma pena que vai até 2 anos. Isto é, se no primeiro caso a pena vai, se houver penetração sexual vaginal, a pena vai até 8 anos. Se não tiver sido vaginal, tiver sido, por exemplo, anal, a pena vai até 2 anos. É uma pena mais curta, porque haverá um crime de atentado ao pudor que é previsto pelo parágrafo único do artigo 391 do Código Penal. O legislador vai naturalmente ter que mudar isto. Isto está... Sim, isto esta é uma concepção muito antiga do direito. O anteprojeto do Código Penal vem estabelecer para estes casos 2 tipos de crimes. Por um lado, o crime de abuso sexual e, por outro lado, o crime de violação ou de violência sexual. Ambos... E qual é, digamos, a consequência jurídica que o anteprojeto sugere? Bem, para o abuso sexual, qualquer ato sexual praticado com uma menor de 14 anos, quer tenha havido consentimento ou não, no futuro Código Penal será considerado como sendo um crime. Agora, no atual Código ainda não acontece assim. Temos aqui um limite que é dos 12 anos. Dos 12 em diante, deveremos analisar se a menor é virgem ou não. Se for uma menor virgem, ainda que tivesse havido consentimento, haverá aqui um crime de estupro. Agora, se não for menor, deverá verificar-se se houve ou não violência. A atual lei ainda não é tão garantística assim dos direitos das crianças como o que se espera agora no futuro Código Penal. O futuro Código Penal vem dizer claramente que é errado fazer atos sexuais, praticar atos sexuais com crianças. A partir, qualquer criança, quer consinta ou não, que tenha até 14 anos, não poderá praticar atos sexuais no futuro Código Penal. Agora, uma questão também importante aqui a dizer-se, as pessoas em casa devem estar aqui a referir-se, mas as miúdas também não deviam estar a andar sozinhas, são assanhadas. Há muito a tendência nos crimes sexuais de se vitimizar a criança. A criança não é a culpada, é a vítima. Nem o facto de estar a andar a altas horas da noite ou o facto de estar a andar com roupas mais ou menos curtas serve para desresponsabilizar o agressor. A culpa é do agressor e esses fatores não podem ser usados para desresponsabilizá-lo ou para tornar o seu comportamento menos errado. Isto é uma questão muito importante que se deve dizer. A culpa não é da vítima, a culpa é do agressor. Agora, outra questão também que é importante às pessoas, não é, nestes casos sempre, é de analisarem os sinais. Há formas de identificar a prática de crimes sexuais. De facto, conforme já foi dito aqui há bocado, os crimes sexuais acontecem muito mais vezes do que nós pensamos. Só que, como acontecem no meio familiar, geralmente os agressores são parentes que tenham uma ascendência face aos menores. É aquele tio que cuida da menina, é aquele primo que mais fica lá em velho. casa, aquele primo mais velho, é às vezes aquele pai, aquele padrasto. Isto acontece muito dentro das famílias e pronto, as pessoas escondem este crime. Infelizmente, os dados estatísticos são muito menores do que a realidade. Agora, os professores, os vizinhos, são das pessoas que conseguem muitas vezes identificar os sinais. Há sinais físicos, há sinais sexuais, há sinais comportamentais. Há sinais físicos como, por exemplo, a dilatação do ímen, as doenças sexualmente transmissíveis, dores na região abdominal ou na região genital. Há sinais sexuais também, como o facto, por exemplo, da criança ter, por exemplo, se for um rapaz, uma masturbação excessiva. Poderá denotar aqui sinais de abuso sexual ou ainda casos em que as crianças denotam um conhecimento sexual muito avançado para o desenvolvimento físico e intelectual que aquela criança tenha, ou quando ainda tenha um comportamento sexualmente explícito. E também há os sinais comportamentais. Nós às vezes vemos crianças que se isolam muito.
crianças que fogem de casa, crianças que estejam em estado de depressão, que tenham tendências suicidas, crianças que têm um baixo rendimento escolar de um momento para o outro. São sinais que, vistos isoladamente, poderão não significar nada, mas vistos em conjunto, poderão servir de alerta para que os pais, para que os educadores, os vizinhos possam verificar que talvez haja aqui um possível crime de abuso, um crime sexual. Exato. Agora, no caso que verificamos há bocado, foi uma tia que fez a denúncia e fez bem ao segurança pública, denunciou este crime para protegermos as crianças. Muito bem. O doutor acabou a sua argumentação jurídica sobre este facto? Sim, sim. Ok. Doutor Pedro de Castro Maria, a sua avaliação a este caso? Nós, inclusive, viemos de uma cultura, não é? A nossa herança cultural nos aconselha que, independentemente da criança ter alguma relação familiar, qualquer outra que seja, que nos torne próxima a elas, nós devemos dar proteção à criança, em qualquer circunstância. Quando um adulto, e em alguns casos, inclusive adultos com alguma reputação na comunidade, no seio familiar, praticam atos como esses, é de inteira repulsa por parte da comunidade, por parte da sociedade. Nós estamos aqui diante de um caso que, como reconheceu o inspetor-chefe Mateus Rodrigues, que trata-se de um estrangeiro, e mesmo as pessoas que foram ouvidas falando do caso na comunidade sublinharam esse facto. Chama-se aqui a atenção que, em regra, o povo angolano é bastante hospitaleiro para com os estrangeiros. Os casos de xenofobia, a repulsa aos estrangeiros, são, penso que, quase que insignificantes no nosso país. Nós recebemos bem os nossos hóspedes, quer aqueles que vêm para ficar temporariamente, quer aqueles que por alguma razão se fixem por algum tempo. Então, nenhum país, creio, no mundo, nenhuma sociedade se agrada que pessoas estrangeiras envolvam-se em práticas que vão chocar a comunidade, como é o caso. Sabemos quanto o povo cubano é um povo irmão e que, em vários contextos da nossa história, tem estado a dar uma contribuição significativa, inclusive, quer para o estabelecimento da paz que hoje temos, quer, inclusive, para a reconstrução nacional, sobretudo nos domínios da educação, da saúde. Mas é verdade que um caso como este choca e é sintomático que uma das cidadãs que se pronunciou terá até mesmo dito: angolanos estão presos por isso, e então também espera-se que a justiça haja, e é isso que vamos fazer votos, que se esclareça, se de facto for inocente, que seja obviamente ilibado, a nossa justiça é séria, e se não for, deverá pagar, obviamente, pelo ato praticado. Cada pai, cada progenitor deve cuidar dos filhos, a família em si, a própria comunidade cuidar das nossas crianças, porque o futuro de qualquer sociedade, de qualquer comunidade, depende das famílias, do grande desenvolvimento das nossas crianças, porque se nós cuidarmos desta franja, deste ser vulnerável, hoje, nós amanhã teremos grandes homens e grandes mulheres. É dizer que a família deve dar a maior atenção possível, quer a partir de casa, é necessário que nós passemos mensagens educativas como a moral, a ética, como portar-se, porque às vezes acontece, como disse aqui o nosso jovem jurista, acontece no seio da família, quando a mãe ou uma irmã, por questões laborais ou outros compromissos, deixa a criança com um jovem, né, alguém do sexo oposto, e aquilo é adolescente, está numa fase de curiosidade e acaba por depois despertar, ao dar banho, ao cuidar da menina, acaba por despertar o interesse, esta via para a vida sexual. E nós temos casos desta natureza, é necessário que tenhamos cuidado com isso e também que exista abertura no seio da família, porque em muitas famílias ainda existe o tabu.
não se conversa abertamente o que é isso, a vida sexual. Claro. É necessário que passemos isso nas escolas, existe a disciplina de educação moral e cívica. É necessário também que os professores abram um bocadinho mais para incutir, para explicarmos às nossas crianças o que é isso, educação moral e cívica, e o que é a vida sexual. Porque não importa a idade que tenhamos, se nos escondermos hoje, amanhã nossos filhos vão à procura. E com esta abertura das TICs, as crianças, quase todos os nossos filhos, têm a possibilidade de navegar nas redes sociais. E então vão à procura de informações e querem às vezes passar da teoria à prática. E tudo isso, se nós acautelarmos, para não termos grandes dissabores, é necessário passarmos para a prevenção. Passando para a prevenção... Prevenir é melhor do que remediar. É melhor que remediar. E só a família tem este grande papel. Todos nós, porque o filho do meu vizinho é nosso filho, mas infelizmente muitos valores estão-se a perder. Então é necessário que façamos uma reflexão e cuidarmos das nossas crianças, porque hoje somos o que somos, porque ontem alguém cuidou de nós. Então é necessário que cuidemos desta nova geração, como criança prioridade absoluta. Muito bem. Doutora Elisa Gurgel, gosto da sua abordagem e gostamos imenso de tê-la aqui connosco nesta abordagem interessante a respeito deste assunto muito pertinente. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Nós agradecemos. Mais um negócio de contrabando ilegal de combustível foi abordado pela Polícia Nacional. Aconteceu no município de Cacoaco, aqui em Luanda, mais concretamente no bairro Ndala Mulemba. Desta vez foram 25 mil litros de gasóleo e 123 mil litros de Jet B. Município de Cacoaco, bairro Ndala Mulemba. 19 de março de 2015, 22 horas. A Polícia de Investigação Criminal entra no bairro com o objetivo de desmantelar contrabandistas de combustíveis. O local está identificado, mas a comunicação entre eles é rápida e a polícia não encontra os responsáveis. Eles fugiram, mas as provas ficaram. No dia seguinte, nasce o sol e os responsáveis do negócio não aparecem. Percebe-se que o combustível é armazenado em 2 quintais. Um deles é este, um local espaçoso com uma área de 70 metros de comprimento e 50 de largura. Ainda no quintal, eletrobombas, bidões, tamborões, geradores e, claro, muito combustível. Só aqui, por exemplo, tem 18 mil litros de Jet B. Mas não é tudo. O outro quintal é ainda maior. Tem 100 metros de comprimento e 30 de largura. Aqui encontramos 25 mil litros de gasóleo e 105 mil litros de Jet B. Repare nestas mangueiras. Elas são usadas para misturar jet e gasolina. A mistura dos 2 combustíveis dá a impressão de que se trata apenas de gasolina. E é claro, eles duplicam o produto para obterem mais rendimento financeiro. Segurança Pública, mais uma vez presente, com os nossos convidados de hoje. No dia 14 de março do ano em curso, o Segurança Pública passou matérias ligadas ao risco que representa a comercialização de combustíveis em locais como este. Os nossos comentaristas refletiram sobre o caso. Esse tipo de negócios, normalmente, por ser ilícito, não podem ser declarados, não são negócios declarados ao Estado. Não sendo declarados ao Estado, incorrem também na evasão fiscal, não é verdade? Exatamente. Sim, o negócio coloca em risco a integridade física dos outros. Mas não é só isso. O meio ambiente também sofre. Enquanto isto, a polícia investiga o paradeiro dos responsáveis para serem responsabilizados judicialmente. É um assunto que vamos agora avaliar, aqui a começar pelo inspetor-chefe e porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional, Mateus Rodrigues.
Nas avaliações que a polícia vai fazendo, pergunto-lhe, em caso de incêndio, por exemplo, num destes depósitos, qual seria o impacto dos estragos causados? Bom, as quantidades de combustíveis apreendidas nessa ação falam por si. Imaginemos que essa quantidade de combustível aí apreendida, daí resulta um fogo, certamente as consequências desse incêndio serão devastadoras, quer para as pessoas, para os utentes, quer para a vizinhança, e acredito eu que neste caso concreto poderíamos ter um incêndio histórico. Exatamente. Um incêndio histórico. Tendo em conta esta magnitude e a perigosidade subjacente ao manuseio dos combustíveis nas condições em que nós temos estado a ver, pergunto-lhe que tratamento então é que tem sido dado, digamos, aos casos já notificados, identificados e abordados pela própria polícia? Portanto, é sempre importante recordar que dentro do sistema de justiça penal, né, a ação da polícia ou a missão da polícia cinge-se em proceder à localização e detenção dos culpados e, portanto, conduzi-los à justiça. Neste caso concreto, a semelhança do que ocorre com a água, né, depende também muito daquilo que a lei prevê. Creio que o nosso jurista aqui vai dar uma explicação melhor em relação ao que a lei prevê em relação a esses casos, mas existe como que um casamento entre a polícia e a Sonangol, que é a instituição de tutela. Neste caso concreto, após a apreensão do combustível, deslocaram-se ao local técnicos da Sonangol, no sentido de avaliar o combustível, ser adulterado, se não é adulterado. A ser adulterado é destruído, deve ser destruído, porque está impróprio para o consumo, e a ser ainda bom, né, ou a ser ainda próprio para o consumo, portanto, avalia-se, procede-se à comercialização e os fundos revertem, portanto, a favor dos cofres do Estado. Em relação ao tipo de crimes que foram praticados, há desde logo a venda de um bem que é fraudulento, para enganar os compradores. Temos também a agressão ao ambiente, que aqui no caso é previsto também pela nossa legislação, como sendo mais um dos crimes a ser praticado. Temos também o facto de que este combustível, na maior parte dos casos, é obtido de forma ilícita, através de furto de combustível, que depois é usado para fazer a mistura. Portanto, haverá também aqui um crime de furto que vai depender a pena do valor do próprio combustível que estiver ali presente. Agora, no caso como este que nós verificamos, é necessário recorrer à colaboração da própria administração do distrito para saber a quem pertencem aquelas casas, porque com certeza que deverão ter um proprietário, e este proprietário, ainda que não esteja diretamente envolvido na prática deste tráfico, estará indiretamente e, como tal, poderá ser arrolado como sendo um dos coautores do crime de associação criminosa, porque dedicam-se à prática de um crime. E com isso também ajudará a identificar os proprietários daqueles bens que ali estão. Agora, é importante que a polícia continue. Vimos a primeira ação há algumas semanas e verificamos que, afinal, é uma ação constante, é uma ação que se continua a desenrolar, pelo que podemos esperar nos próximos tempos que esse processo não termine, para que haja maior segurança para todos nós, para a nossa integridade física e também para o nosso património. O dado não é novo e continua a marcar seriamente a vida dos angolanos todos os dias. Os acidentes de aviação são a segunda maior causa de morte no nosso país, depois do paludismo. As operações realizadas pela polícia ciclicamente vão revelando que é o excesso de velocidade uma das causas principais dos acidentes no nosso país. Muitos condutores em estado de embriaguez. É o que você vai ver na reportagem que se segue. Mais uma operação stop acontece na Avenida Murtala Mohamed.
Trata-se de um trabalho de rotina levado a cabo pela Polícia de Trânsito nos finais de semana, dias em que muitos automobilistas escolhem a ilha de Luanda para relaxar, só que alguns esquecem-se de que têm na sua responsabilidade uma viatura e consomem álcool por excesso. O objetivo é evitar que cenas como esta continuem a acontecer no país. No seu livrete, a lotação é de 5 lugares. O senhor tem 6 lugares, tem 6 passageiros. Está a circular com cópia do recibo da carta original. Senhor, achas que esse é original? O senhor está a ver bem isso que é original? As coisas complicam-se ainda mais quando o automobilista é orientado a fazer o teste da alcoolemia. Me acompanha para fazer o teste de álcool. Eu já disse ao senhor que não se chama, nenhum polícia da autoridade não se chama cota, chama-se senhor agente, ok? Senhor agente, esse momento é de obediência, Tá bom, então, meu senhor, faça o teste, obedeça a polícia primeiro, ok? Obedeça a polícia. Parece que ele não quer mesmo fazer o teste. Ainda assim, o agente da polícia tenta mais uma vez. Ok, pode soprar? Senhora. Está claro. Ele não quer mesmo ser submetido ao teste da alcoolemia. Senhora, vou pedir mais uma vez ao senhor, com todo respeito, vai soprar o bafômetro? Então sopra, faz favor. Pode soprar. Depois de ser conduzido à viatura da polícia, chega o agente que o interpelou, insiste no mesmo assunto e o condutor volta a negar. Ele não quer mesmo fazer o teste, mas desta vez assume que consumiu álcool. Eu não convidei o senhor a fazer o teste naquela hora. O senhor se negou a fazer o teste, por quê? Não dá. Estou a perguntar ao senhor, já podemos fazer o teste? Então vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste para sabermos qual é a taxa de álcool no sangue. Vamos saber qual é a taxa, senhor. É simples. Ajuda. É só para a gente saber qual é a taxa no sangue. É normal. Está tudo bem, vamos ver. Vamos saber qual é a taxa no sangue. De álcool no sangue, faz favor. Sopra. Parecendo que estás a encher um balão, vai. Sopra, senhora. Sopra para sabermos qual é a taxa de álcool no sangue, vai. Senhora, obedece. Sopra. Uma outra viatura recebe ordem de paragem. Bom dia. É daquele lado, é deste lado. Estamos só a carta do documento da viatura. O colega já me chamou a atenção. Esse documento, eu a semana passada, antepassada, estive lá, não estava pronto. E eles não carimbaram. Nessas situações em que o verbete encontra-se fora do prazo, nesse caso é o documento da viatura, nós como autoridade somos obrigados a reter a viatura. O condutor tem o verbete caducado há 2 dias e justifica o facto. Vocês exigem demais de nós, né? E não exigem das obras públicas. Têm um prazo de 1 mês. Veja o tempo que esse documento está aí, né? E veja o porquê que esse documento não está pronto. Vocês exigem de nós, mas não exigem de todas as coisas. Isso é que nos deixa um bocadinho tristes, está a perceber? Porque vocês só pressionam de um lado e não pressionam do outro. Ele consegue convencer o polícia em serviço. Em vez de ter a sua viatura apreendida, recebe apenas uma advertência. São 2 dias. Vamos atenuar o senhor. Mas vou passar o mesmo conselho, se calhar que o colega já passou. Não é formal. Eu tinha que voltar e cruzar com vocês, certo? Não é formal. Então, aconselho os senhores ir para lá
meterem um novo carimbo. Vou faltar o serviço mais uma vez. Ok. Uma pessoa chega lá, leva quase 2 horas para ser atendido. Ok. E no fim, muito obrigado. Ok, bom dia para o senhor. Para si também. Obrigada. Obrigado. Ok. Mais um veículo é interceptado pela polícia. Bom dia, senhor. Aponta-me só a carta de condução, documento da viatura, faz favor. O condutor tinha documentação regularizada, mas o automobilista é convidado a fazer o teste da alcoolemia. Eu convido o senhor a fazer o teste do bafômetro. Bebi 3 cervejas. Sim, desocupa a sua viatura. Se soprar, sabemos qual é se o senhor consumiu álcool. Vai soprando, vai. Obrigado. É, o teste comprova, ele não excedeu o nível de álcool exigido por lei. 0,29 é a taxa permitida no sangue. Está tudo legal, não? Eu tinha dito. Está tudo legal. Tenho consciência daquilo que bebi. Ok. Mas eu aconselho o senhor, quando está a conduzir, não faça uso de bebida alcoólica. Mas está a ver que eu tive consciência que me disse. Bebi ao longo do dia, não foi agora, ao longo do dia. Tá bom. Muito obrigado. Ok. Resto de um bom dia. E bom dia para o senhor também. Bom dia, meu senhor. Com todo respeito à documentação, por favor. De seguida, o passageiro ao lado faz uma questão ao polícia em serviço. Muito boa noite, sim. Não está a funcionar? Mas não, senhor. Está virado para aqui. Está virado para aqui. Tem direito de ir. A verdade é que tanto o motorista e a sua viatura estão devidamente documentados. E outra, ele não consumiu bebida alcoólica. Ok, o suficiente. Ok. Senhor... Deu 00. Nossa máquina, nosso aparelho mostra que o senhor não fez o consumo de álcool. E desejamos uma continuação do bom dia. E quando tudo parecia que acabou, o passageiro ao lado faz mais uma questão ao polícia. Nesse caso dizemos o seguinte, quando o automobilista é interpelado pela polícia, como o trânsito, que é um dos fiscalizadores do veículo, não é? O artigo 4 do Código de Estrada diz que você deve obediência ao agente da autoridade. Então, nesse caso, a polícia, quando pede ao condutor para fazer o teste de alcoolemia, no nosso que chamamos o aparelho de bafômetro, não é? Então, deve fazer. Quando não excede, o próprio condutor não aceita fazer o teste, já incorre no artigo 4, que é desobediência. Desobediência da autoridade. Não percebi? Não, mas nesse caso, como condutor, ele sabe que no exercício da condução não deve-se fazer o consumo de bebidas alcoólicas. Não se percebe o que ele realmente quer. Agora, por outro, eu como passageiro, Sim. agora Não, nesse momento você não pode fazer o teste do bafômetro, porque você não está a dirigir nenhuma viatura. Eu podia fazer para ver o quanto eu bebi hoje. Porque eu bebi. Eu nunca fiz esse mal, tá vendo? Ok. Tem uma continuação do bom dia, ok? Obrigado. Depois desta verificação feita pela polícia nas ruas de Luanda, sobre as condições de circulação dos nossos automobilistas, vamos agora fazer a avaliação aqui dentro do estúdio. Ora, o inspetor-chefe e porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional, Mateus Rodrigues, é aqui chamado então para fazer a devida avaliação. Dizer que
é uma preocupação que já atingiu o mais alto nível, pelo menos aqui no nosso país. Existe uma comissão que é presidida por Sua Excelência Vice-Presidente da República. Muito recentemente, no Conselho Consultivo do Comando-Geral da Polícia Nacional, também foi o tema central e daí surgiu uma operação. Isso para que possamos ver a dimensão que isso já atingiu e a preocupação que os nossos órgãos de polícia têm em relação a isso. Agora, cabe à sociedade, né, cabe aos condutores, cabe a nós, enquanto educadores, irmos incutindo desde tenra idade o princípio de que o álcool e a condução são inimigos, não caminham juntos, o princípio de que devemos observar determinadas regras durante a condução, determinados princípios, para evitar que as sociedades vindouras venham a registar este mesmo mal. Também aqui, portanto, é importante dizer que em relação aos acidentes de viação, por serem a segunda causa de morte e também porque a nossa sociedade hoje sente-se muito lesada por este mal, que em termos estatísticos os atropelamentos são, portanto, dentro dos acidentes, aqueles que causam mais mortes. Portanto, do rol de acidentes de viação que nós temos, quer sejam choques contra obstáculos fixos, choques entre veículos e veículos contra obstáculos fixos, veículos e motociclos, o que mais causa morte são os atropelamentos. Portanto, devemos prestar a nossa atenção não só aos condutores e motociclistas, mas também aos peões. Devemos também educar os peões em relação à postura que devem ter nas passadeiras, em relação ao facto de, durante as noites, fazerem-se a via pública com roupas que permitam a visibilidade. Portanto, é ainda muito trabalho a fazer, exatamente, mas isso demonstra aquilo que é a preocupação da polícia em relação ao assunto. E o Segurança Pública tem um bocado esta missão de ajudar a orientar a sociedade. A polícia realiza as suas operações, são periódicas, os períodos tendem a ser muito curtos. Pergunto-lhe, por aquilo que tem sido a análise feita pela polícia, estas operações estão a produzir resultados junto dos automobilistas, particularmente? Nós pensamos que sim, pois embora o tempo ainda seja muito curto para se fazer uma avaliação muito ostensiva, mas pelo que vamos ouvindo de comentários nos nossos círculos de amizades, as pessoas que nos confrontam na rua, efetivamente o Programa de Segurança Pública, ou essa abordagem do Programa de Segurança Pública, tem surtido bastantes efeitos. Muito bem. Pelas nossas avaliações, eu tenho amigos que depois de terem visto várias edições do Programa de Segurança Pública, regularizaram imediatamente a situação dos documentos dos seus veículos automóveis. A polícia está, portanto, também, pelo que acabou de dizer, a sentir isso? Estamos a sentir e desde já aproveitar que ali o cidadão, creio que reclamava em relação à celeridade de emissão dos documentos, claro, de legalização da viatura. O que acontece é o seguinte, né? Está fora da alçada do Comando Provincial de Luanda, mas é uma questão de conhecimento quase que público. O cidadão, quando vai à Aviação e Trânsito para renovar o seu documento, se eventualmente o seu documento não estiver pronto, né, eles procedem à revogação do documento. O que não pode é o cidadão não ter o documento em dia e depois acusar o governo, ou acusar quem quer que seja de que não tem, estar a atrasar na produção dos documentos. Se não tiver o documento pronto, ele passa de um carimbo que revalida o documento por mais um período. E, portanto, não há razões de andar com documentos desatualizados? Não há, efetivamente, razões. Muito bem. Doutor Etiandro Slovan Simões, ao olharmos para esta situação, ficamos com a ideia de que, as normas que regulam o trânsito são, portanto, das mais violadas entre nós. Bem, há um estudo que foi uma vez feito sobre a questão da violação de normas no trânsito e consistiu no seguinte: foi colocado um radar numa via e foi colocado o aviso do limite de velocidade. E num dos pontos colocou-se o radar visível, com o aviso de que havia o radar, e num ponto mais atrás não se colocou nada. O que é que se verificou? Os motoristas cediam a velocidade do primeiro ponto, mas no segundo abrandavam todos. Por que motivo? Porque sabiam que no segundo havia o radar e poderiam ser multados. A questão da violação das normas parte muito por isso, por sabermos qual o grau de eficiência que as normas terão.
Agora, Alexandre, essa questão dos acidentes de viação é tão grave que muitas vezes nós perdemos a consciência do que se está a passar. Mas só para ter ideia, só em 2012, em termos de danos materiais, foram avaliados danos diretos, não estou a falar do indireto, danos diretos, cerca de 1.138.379.000 kwanzas só de danos diretos. Estamos a retirar danos indiretos que são consequência da ocorrência do acidente. É para verem a gravidade dos casos. E, por outro lado, a condução sob efeito de álcool, sendo o álcool uma droga depressiva que retarda o sistema nervoso central, é responsável por cerca de 40% a 45% dos acidentes que ocorrem. Enquanto que a condução em excesso de velocidade é responsável por cerca de 70% a 75% dos casos de acidente. Aliás, isto está também provado o seguinte, os acidentes geralmente acontecem numa faixa etária dos 18 aos 24 anos e geralmente ao fim de semana e à noite e mais ainda, quando um passageiro em início de atividade conduza com os seus pais, por exemplo, tem mais cuidado. Se for com os amigos, há mais propensão para ocorrer acidentes. E sobretudo for ser condutor em início de atividade for um indivíduo de sexo masculino, um jovem. Ora, vamos agora avançar para o exemplo da semana. Aconteceu na província de Benguela. Um agente regulador de trânsito, debaixo de chuva e num espaço inundado, não parou de trabalhar. Veja a seguir. Muito bem, aqui está o exemplo de um polícia exemplar. Debaixo de chuva, não parou de trabalhar, num espaço inundado, continuou a cair chuva. Dr. Pedro de Castro Maria, como é que viu este exemplo? Bastante forte para uma sociedade que ainda precisa de muitos bons exemplos. Um exemplo que vem de Benguela. Exatamente. E é bom que também o programa vai tendo essa abrangência nacional, não só porque a televisão tem audiência em todo o país, mas porque também mais casos possam vir de outras províncias do nosso país. E esta gente da polícia dignificou o seu próprio nome, dignificou o nome da sua família, dignificou o nome da corporação que representa, inclusive dignificou o nome do Estado angolano. E quando um agente da autoridade em serviço na via pública pauta por um comportamento dessa natureza, obviamente que ele sensibiliza outros cidadãos para que da próxima também no seu posto de trabalho possam agir da mesma forma. Ou seja, para que diante das dificuldades que se podem apresentar, eles não desistam, porque às vezes, quando há pequenas dificuldades e as pessoas estão a servir o público, se afastam porque não querem consentir sacrifícios, a situação torna-se insuportável. E nós sabemos claramente que quando há chuvas, como por vezes o trânsito se torna caótico, e se o agente da autoridade se retira do local simplesmente porque não pode molhar, imaginemos depois o que pode ocorrer. Há mais riscos de acidentes, estamos aqui bastante preocupados porque o nosso país tem conhecido um número bastante considerável de acidentes, provocando prejuízos humanos e materiais elevados. Então, fazemos a nossa vénia a essa gente de autoridade e que o seu exemplo, de facto, possa ser seguido por mais cidadãos desse país. Naturalmente, para além das palavras do nosso sociólogo, só dizer que é um exemplo de patriotismo, um exemplo da entrega que os homens da farda têm, portanto, para com o país, para com a nação, uma demonstração de respeito pelo público e de consideração por essa farda que nós envergamos com muito orgulho e sempre no sentido de servir e servir cada vez mais e melhor o país.
Muito bem. Com polícias, digamos, que praticam boas obras, o país está melhor servido, não é, Dr. Itiandro? É verdade, é um espírito de missão que foi demonstrado e que devemos aqui reconhecer. Tem havido uma evolução positiva na atuação da polícia que revela um maior reforço e uma maior credibilidade do nosso Estado. Muito bem. Aos nossos convidados, nós vamos aqui endereçar os nossos melhores agradecimentos. Assim que nos esteve a acompanhar, também aceito o nosso melhor abraço. Voltamos daqui para uma semana e nós esperamos que até lá você seja sempre o continuador das boas obras e dos bons exemplos. Bom final de semana, até à próxima semana.